Shalom, shalom a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Hebraico Bíblico. Que o Eterno lhes abençoe em nome de Yeshua, a você e a toda a sua família. Bom, hoje nós vamos analisar o texto de Terlim, Salmos, capítulo 23, verso 1. Um texto muito conhecido, e nós estaremos analisando o texto e interpretando o texto dentro do hebraico. Bom, vamos ao texto. As Bíblias comuns trazem esse texto da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras traduções está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, ambas as traduções está errada. O texto diz o seguinte: esse textozinho de baixo aqui, como você pode ver em sua tela, está escrito: Yevá roi lo ersar. Vou repetir o texto. Yevá roi lo ersar. Yevá roi, o Eterno é meu pastor. Lo ersar, não faltará. Essa é a tradução do texto. Como você pode ver, não está escrito nada faltará ou e nada faltará. Bom, como eu sempre digo, no hebraico, cada letra, cada palavra é colocada de uma forma como se estivesse completando um quebra-cabeça. Quando você tem um quebra-cabeça, você vai encaixando as pecinhas. No hebraico é a mesma coisa. Cada letra, cada palavra possui um número, um significado, carrega uma história. E aqui nesse texto não é diferente. Nós vamos analisar duas palavras em específico dentro desse texto, que é o tetragrama do Eterno, essas 4 letras iniciais aqui, Yud, Re, Vav, Re. E vamos analisar a palavra Lo, que significa para nós, traduzida, não, que são essas duas letras aqui, a letra Lamed e a letra Aleph. Essas duas palavras, elas vão apontar para o real significado do texto, para a ideia que o salmista de fato queria nos transferir ao escrever o texto da forma que está sendo apresentado aqui no hebraico. Bom, vamos começar pelo tetragrama do nome do Eterno. Vamos analisar as 4 letras do tetragrama, segundo o paleo-hebraico, que é um hebraico mais antigo. Bom, no paleo-hebraico, a letra Yud, ela significa braço, mão, ou trabalho, ou trabalhar. A letra Re significa veja, ou ver. E a letra Vav significa prego, gancho, ou adicionar, acrescentar. E aí o Re se repete depois, vindo com o mesmo significado. Bom, é muito interessante que no paleo-hebraico, a letra Yud, ela tem exatamente o formato de um braço. Quando flexionamos o nosso braço, fazemos aí o formato da letra Yud. E se analisarmos o texto, o texto começa exatamente pela letra Yud. O que isso nos ensina, o que isso traz para nós? Que o salmista, quando ele escreveu esse texto, ele em nenhum momento, de maneira alguma, quis dizer que, de fato, quando servimos ao Eterno, a Deus, nada vai nos faltar. Não. A ideia original que ele queria nos transmitir, que o texto real nos transmite, é que o Eterno, o Criador, que é o nosso pastor, que é o nosso Pai Celestial, ele nunca vai nos faltar. É isso que está escrito. Por isso que está escrito dessa forma. Começa pelo tetragrama, indicando o Criador. Depois vem a palavra Roi, depois a palavra Lo e a palavra Ersar. O Eterno é meu pastor. Não faltará. Mas não faltará o quê? Não faltará o pastor.
As demais coisas podem até faltar, mas o Criador, o Eterno, ele nunca nos abandona. Por isso o texto ele começa exatamente com a letra Yud, que tem o formato de um braço, no hebraico mais antigo, né, significando trabalho até, ou seja, indicando que o Eterno, ele não só está sempre conosco, como ele também está cuidando de todos nós o tempo todo. Ele está trabalhando a nosso favor em nossas vidas, para que cresçamos, para que amadureçamos na presença dele, na verdade dele, para que venhamos a estar sempre enquadrado no propósito divino. Continuando a análise ainda no tetragrama do Eterno, a letra Re, ela significa veja ou ver, e a letra Vav, prego, gancho, adicionar. É como se no tetragrama do Eterno tivéssemos a mensagem: veja o trabalhar dele e veja que ele é o firmamento, ele é a nossa coluna. Por isso a letra Vav significa prego, indicando algo firme, gancho, também indicando algo firme. E adicionar ou acrescentar, porque do Eterno vem a nossa firmeza. Ele nos acrescenta essa firmeza. Voltando ao texto em hebraico, vamos ler o texto novamente agora, entendendo o significado do tetragrama do Eterno. Yevaroi, o Eterno é meu pastor, lo resar, não faltará. Não faltará o trabalhar dele, não faltará a presença dele, não faltará a ajuda dele, ainda que passemos por dificuldades, e isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Agora vamos passar para a palavra lo, que significa não. Vamos analisar as duas letras que formam essa palavra. A letra lamed, que tem o formato de um cajado, significando vara ou controle, ou em direção a, ou incitar alguma coisa. E a letra Aleph, que significa princípio, boi, força ou líder. Eu não coloquei o princípio aqui, mas a letra Aleph ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, indicando também, significando também princípio. Ou seja, na palavra lo, na palavra não em hebraico, nós temos mais uma forte indicação de que todo o texto, Terrilim, Salmos 23:1, está se referindo de fato ao pastor, que é o nosso Pai Celestial. Pois na palavra não em hebraico, a letra lamed ela tem exatamente o formato de um cajado, o que os pastores normalmente usam para guiar, para levar, né, suas ovelhas a lugares seguros. E o Eterno, ele também faz a mesma coisa. Perceba que depois que está escrito Yevaroi, o Eterno é meu pastor, logo após você tem a palavra lo, não faltará. Entendendo agora o que significa essa letra lamed aqui, que tem o formato de um cajado indicando direção, né? Nós entendemos que o Eterno ele nos guia o tempo todo. Ele está sempre nos mostrando a direção correta. Ainda que venhamos a nos sentir perdidos às vezes ou com dúvidas, o Eterno ele sempre coloca algo em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossa frente, enfim, ele sempre faz alguma coisa que nos dá uma direção, que nos dá um norte. E quando entendemos isso, nós conseguimos seguir em frente com a cabeça erguida, sem medo, sabendo que o Eterno é conosco. Por isso a palavra lo, ela aparece logo após a frase o Eterno é meu pastor, porque ela tem esse significado muito especial no hebraico. E a letra Aleph, que significa força, líder, ou seja, o Eterno, que é nosso pastor, ele é o nosso líder maior. Ele é a nossa força
maior, eu digo líder maior porque o Eterno, ele muitas das vezes coloca guias em nossas vidas. Pessoas para nos ajudar, nos orientar, nos guiar, que servem para nós como se fossem subpastores. Mas o líder maior, o pastor maior, é o Eterno, é nosso Elohim, sempre, em todo o tempo. Continuando a nossa análise do Terrilim 23, verso 1, dentro do hebraico, note que o tetragrama do Eterno, quando você pega as 4 letras que formam o tetragrama do nome do Eterno, e você as coloca de cima para baixo, você escreve dessa forma aqui, você vê que o tetragrama do Eterno, ele forma o desenho de um corpo humano. Cabeça, ombros, braços, tronco e pernas. Você vê que fica como um bonequinho, né, que normalmente vemos quando vamos em algum estabelecimento ou frequentamos algum local de forma geral. E é muito interessante isso, porque somente no tetragrama do nome do Eterno, no texto de Terrilim 23.1, nós já temos a mensagem de que ele cuida de todo o nosso corpo, e eu me refiro ao corpo físico. Esse nosso corpo físico, o Eterno, ele cuida desse nosso corpo. Ele nos ensina também a cuidar dele da melhor forma possível, porque esse nosso corpo, ele funciona como um receptáculo da presença divina. Nós temos em nós o Espírito Divino e por isso devemos cuidar da casa, da morada, do Rua, do Eterno, da presença do Eterno que está conosco em todo o tempo. Então, como você pode ver, cada palavrinha aqui no texto de Salmos 23.1 está colocado numa ordem, foi escrita numa ordem muito, mas muito específica, considerando o significado das letras, considerando a numeração que cada palavra tem. Eu não vou trazer a questão da gematria dessa vez, com relação a esse texto, mas o que analisamos aqui dentro do hebraico, dentro do paleohebraico, já é mais do que suficiente para que compreendamos a real mensagem do Terrilim 23.1, que é muito mal compreendido por causa das traduções que foram colocadas nas Bíblias em comum. Vou ler o texto aqui mais uma vez. Yevaroi, o Eterno é meu pastor, lo ressar, não faltará o quê? O pastor. Lembrando que a letra Yud tem o formato de um braço indicando o trabalho. O tetragrama do Eterno, quando escrito de cima para baixo, forma o corpo humano. O Eterno, ele cuida e trabalha em nosso corpo físico. Na palavra lo em hebraico, que significa não, a letra lamed, ela tem o formato de um cajado, indicando que o Eterno, ele nos guia o tempo inteiro. Então essa é a real mensagem do Terrilim 23.1, esse é o real significado do texto. Espero que o Eterno possa falar mais a você dentro desse texto e que ele possa continuar a nos abençoar e a nos mostrar a sua verdade dentro do idioma original, da escrita original, da escrita hebraica, que é algo muito, o hebraico é muito rico, mas muito rico em significado. Que o Eterno possa lhe abençoar em nome de Yeshua. Shalom.